Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barriga. Olá, Pebers! Estamos no ar com mais um podcast da PebMed em parceria com a HA, a união do maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Eu sou Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, editor médico do portal, e hoje a gente vai conversar sobre PrEP. Você já ouviu falar das diversas modalidades de PrEP disponíveis? Quais são disponíveis pelo SUS e quais estão em estudos e aprovação? Esse é o nosso tema de hoje, e ele começa sendo motivado por algo que está acontecendo agora, entre os dias 18 e 21 de julho deste ano, na 11ª Conferência na Ciência do HIV, promovida pela International AIDS Society, a IAS. Em atividade desde 1988, a IAS é a maior associação internacional de profissionais com membros provenientes de 170 países. Como uma de suas ações de cooperação internacional para o enfrentamento do HIV, a IAS promove uma conferência que este ano acontece de modo virtual, com sede em Berlim, e nós trazemos aqui em primeira mão para você os resultados de um estudo muito impactante de vida real, divulgado na conferência, abordando estratégias de profilaxia pré-exposição para o HIV entre homens que fazem sexo com homens e o seu impacto na transmissão do vírus. O esquema de profilaxia pré-exposição, a PrEP, é a administração de um conjunto de medicações que possuem a função de bloquear o processo de instalação do vírus do HIV no organismo do hospedeiro antes que haja exposição. Existem basicamente dois grandes regimes de administração da PrEP. O primeiro é a administração diária dos medicamentos em populações com risco aumentado de transmissão do vírus. Esse é o esquema que está disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Nesse caso, não há tanta confusão para que seja feita a orientação por parte do profissional de saúde, que vai precisar identificar os fatores de indicações nessa modalidade e orientar quanto ao uso das medicações, posologia, riscos e efeitos adversos. Já a segunda modalidade é a PrEP sob demanda. Você já ouviu falar nessa modalidade? Nesse caso, a PrEP sob demanda, que também é chamada de PrEP intermitente, envolve a ingestão de uma dose dupla de tenofovir com entricitabina, entre 2 e 24 horas antes de acontecer um evento sexual. Caso aconteça esse evento sexual, uma nova pílula 24 horas após a dose dupla e outra 24 horas mais tarde, totalizando 48 horas após a primeira ingesta do medicamento. E isso é necessário também caso aconteça novos intercursos sexuais nesse período, sendo que o indivíduo deve sempre administrar mais uma dose em 24 horas, caso se permaneça havendo esse intercurso. A PrEP não é para todos, ela é indicada para pessoas que têm uma maior chance de entrar em contato com o vírus do HIV. Então a gente deve orientar a utilização da PrEP quando a gente encontra alguma dessas populações chaves, como por exemplo gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans e trabalhadores ou trabalhadoras do sexo. Além disso, a gente deve ficar atento a alguns hábitos que aumentam a exposição ao vírus, aumentam o risco. Então, quando a pessoa com quem a gente está lidando, o paciente que a gente está orientando, frequentemente deixa de usar camisinhas nas relações sexuais, por exemplo, sejam anais ou vaginais, além de haver relações sexuais sem camisinha com alguém que seja HIV positivo ou que não esteja em tratamento, e também para quem faz uso repetido da profilaxia pós-exposição, a PEP. Além disso, a apresentação frequente de episódios de infecções sexualmente transmissíveis também são indicações. É importante lembrar que a PrEP sob demanda, por outro lado, não é para todos também. A gente tem evidências na literatura a uma população muito restrita, que é a população de homens que fazem sexo com homens e pessoas que sejam transgêneros com genitália masculina ao nascer. Não há uma evidência de que mulheres cisgêneros ou homens transgêneros ou homens heterossexuais e usuários de drogas tenham sido recomendados pelo Ministério da Saúde para poder utilizar essa modalidade terapêutica. Então, a modalidade terapêutica da PrEP sob demanda, aquela que usa o esquema 2+1+1, ela está surgindo como uma opção para homens que fazem sexo com homens e pessoas transgêneros com genitália masculina ao nascer.
pessoas que têm relações sexuais com menor frequência e pessoas que conseguem prever o seu ato sexual com pelo menos 2 horas de antecedência, além de serem pessoas que não são portadoras de hepatite V. Para as outras pessoas que têm uma vida sexual muito ativa, a utilização diária, a PrEP contínua, ela faz mais sentido e apresenta uma maior segurança. Esse assunto começou a ganhar bastante destaque lá em 2015, quando o pesquisador Michel Molina, lá da Universidade de Paris, avaliou a utilização da PrEP sob demanda na redução de risco de infecção pelo HIV entre homens gays e bissexuais masculinos, num estudo que ficou conhecido como Hipergay. Nesse estudo, ele verificou que 86% dos participantes reduziram seu risco de infecção utilizando a PrEP sob demanda, o que teve um efeito protetor bastante similar ao do estudo PROUD, publicado lá no Reino Unido, que já havia verificado a utilização da PrEP diária. E desde a última conferência da ESA, esse assunto envolvendo a utilização da PrEP sob demanda ganhou bastante destaque. Lá em 2019, os resultados do estudo Prevenir, que utilizou 3.057 homens em 26 locais, superando a meta original. Nesse estudo, quase todos os homens eram identificados como homens que fazem sexo com homens. Mas entre os participantes também haviam alguns heterossexuais e pessoas transexuais que foram incluídas. A maioria, 85% da população, era branca com uma média de idade de 36 anos. E mais da metade dos participantes não tinha um parceiro sexual regular. Nesse estudo, a média era em torno de 10 parceiros sexuais nos últimos 3 meses. E uma média de 2 atos sexuais sem preservativo no último mês. E mesmo assim a gente teve uma taxa de transmissão do vírus bastante reduzida. E disso a gente chega na publicação que marcou o último dia 18 lá na ESA. Um estudo de base populacional, então a gente até então tinha bastante evidências em relação à utilização da PrEP em estudos que eram mais controlados, uma população clínica mais heterogênea. E agora a gente tem os primeiros resultados de um estudo de vida real, avaliando a PrEP sob demanda, que utilizou os resultados de 4 cidades chinesas, com essa população de homens que fazem sexo com homens, que optaram por a utilização de uma profilaxia pré-exposição orientada por eventos, ou seja, a PrEP sob demanda. As medicações utilizadas foram o tenofovir com a entricitabina, oferecida à população de homens que faziam sexo com homens e que puderam escolher entre os regimes de PrEP diários ou baseados em demanda ou eventos. Nessa população, o que os autores encontraram foi um aumento da adesão dos participantes que tinham a PrEP sob demanda como opção de escolha. Os autores também acompanharam os participantes a cada 3 meses até 12 meses, até se fechar um ano de seguimento adotando essa medicação. No geral, 520 participantes tinham selecionado o regime diário, 503 selecionaram o regime sob demanda e 507 não utilizaram nenhuma modalidade de PrEP. O que se percebe é que aqueles participantes que escolheram a adoção da PrEP eram mais jovens do que os que não eram usuários, em torno de 29 anos no primeiro grupo e 33 anos no segundo grupo, e tiveram uma pontuação mais alta para comportamentos de risco. Aqui a gente tem um pequeno viés, ou seja, os participantes que escolheram pela utilização da PrEP, tanto em uma modalidade contínua quanto em uma modalidade intermitente ou sob demanda, tinham um comportamento sexual com maior risco para a transmissão do HIV. Durante o período de acompanhamento, os usuários que fizeram a utilização da PrEP tiveram uma redução relativa de 87% na infecção pelo vírus do HIV, enquanto os usuários de PrEP aderentes tiveram 100% de redução de risco. O que aqui a gente consegue perceber é que a adesão é um fator muito importante na redução da taxa de transmissão, tanto na modalidade de PrEP contínua quanto na modalidade de PrEP intermitente. A taxa de incidência de infecção pelo HIV foi mais baixa entre os usuários da PrEP que foram orientados sob demanda ou sob evento, com 0,37 por 100 pessoas ano, seguida pelos usuários que faziam a PrEP contínua, com 0,9 por 100 pessoas ano, e não foi surpreendente o que se encontrou.
os usuários que não faziam nenhuma utilização de modalidade de PrEP tiveram 5,10 por 100 pessoas ano. O que se conclui nesse estudo é que a utilização da PrEP pode reduzir sim o risco do HIV entre homens que fazem sexo com homens em um ambiente de mundo real. Diferente do que se tinha encontrado na literatura até agora, que não era um estudo de vida real. A gente tem o mesmo achado, ou seja, a redução do risco de infecção pelo vírus do HIV com a utilização da PrEP, mas agora com uma evidência de mundo real. O que isso muda na nossa prática? Embora a gente tenha na utilização do Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, a modalidade da PrEP contínua, a gente consegue entender que para esse recorte populacional de homens que fazem sexo com homens e que tem um risco aumentado em relação à infecção pelo HIV, a gente pode ofertar também essa modalidade. Por quê? O maior fator de proteção está em relação à adesão da modalidade de PrEP. Tanto em um grupo quanto em outro, quando a gente utiliza a PrEP com aderência, a gente tem redução no risco. Então, o maior fator protetor está em relação à aderência da utilização da PrEP. Por isso, a gente consegue orientar, entendendo os hábitos de vida dos nossos pacientes, entendendo os fatores motivadores à procura do tratamento e principalmente entendendo os objetivos terapêuticos, qual a melhor modalidade. E me conte aí você, já precisou orientar a utilização de PrEP? Você sabia dessas modalidades? Tem alguma dúvida em relação a isso? Você pode encontrar mais sobre isso no aplicativo Watchbook, nosso aplicativo de tomada de decisão clínica. Você pode encontrar lá na seção mais informações sobre profilaxia em relação à infecção pelo vírus do HIV. Esse foi o nosso episódio de hoje e a gente continua em nosso próximo encontro. Você ouviu a mais um podcast do portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br/doe. O seu clique transforma tudo.